Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? O tema de hoje é um tema que certamente vai interessar a muitas pessoas em Rio Preto, fora de Rio Preto, em todos os lugares, porque nós vamos falar sobre saúde e sobre o acometimento de um sintoma que tem registrado números cada vez mais frequentes, mais preocupantes, inclusive, no Brasil, no mundo todo. Eu estou recebendo aqui a Aline Moreira, culinarista e consultora de restrições alimentares. Aline, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Nós vamos falar sobre a doença celíaca e algumas alergias alimentares. Deixa eu tentar explicar rapidamente para o pessoal do que nós vamos falar. As pessoas que têm, certamente, só de eu falar o nome aqui, doença celíaca, já sabe do que se trata, já está louquinha para ouvir você falar, dar explicações a respeito disso. Mas, na verdade, o mês de maio é o mês da conscientização sobre a doença celíaca. Modismos à parte, essa é uma doença muito séria e muito difícil de ser diagnosticada. A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada por uma reação ao glúten, uma proteína encontrada no trigo e em alguns tipos de cereais. Para informar e esclarecer dúvidas sobre a doença, o Shopping Center Iguatemi de São José do Rio Preto receberá palestras na primeira semana do celíaco e das alergias alimentares entre os dias 18 e 21 de maio, agora no espaço da livraria Leitura, o piso superior da livraria. Bacana conversar sobre esse assunto. Bom, a Aline Moreira veio nos brindar com uma aula sobre isso agora. Percebi que ela está realmente há muito tempo, por questões pessoais, né, familiares inclusive, né, Aline, envolvida com essa questão, já convive com o problema da doença celíaca e passou a estudar isso. Até você estava me dizendo que por formação você é odontóloga, né, mas agora já se especializou também como culinarista e como consultora de restrições alimentares. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Vamos contar aí, como é que a odontóloga se tornou culinarista para enfrentar esse problema que estava, entre outras pessoas, afetando a sua própria vida, a vida de uma filha, não é isso? Conta um pouco sobre isso. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. A minha vivência pessoal, né, de fazer o diagnóstico da doença celíaca com 38 anos e ter uma filha alérgica a leite ou ouvir sensível à soja e conviver com a dificuldade de informação. Primeiro, porque eu passei a minha infância com alergia de pele, dermatite atópica. Depois passei uma adolescência com deficiência de ferro, com o intestino preso, e depois tive depressão, distensão abdominal, gordura no fígado, pedra na vesícula. São todos sintomas que depois que eu fiz o diagnóstico e comecei a pesquisar, vi que já estavam linkados à doença. Né? Então, e mesmo para aceitar a doença, porque quando com 38 anos você recebe o diagnóstico, você não pode mais comer glúten, isso quer dizer, tirou do meu dia a dia a praticidade de passar numa padaria e comer um sanduíche, comprar pão, ir no encontro com amigos numa pizzaria, comemorar aniversário. Né? Então, você fala, o que eu vou comer? Então, eu falo, não, mas eu vou comer um pedacinho, não tem problema. Então, eu fiquei um ano relutando com a doença. E um pedacinho é problema, sim? Um pedacinho é problema usar mesmo o forno, mesmo utensílio da cozinha. Isso se chama contaminação cruzada. Então, para um celíaco, isso com o passar do tempo, você vai desencadeando doenças silenciosas. E isso que é a dificuldade de diagnóstico, de aceitação. Porque como você não tem um sintoma imediato, você não percebe, você fala, não senti nada, vou comer. Né? E tem o celíaco assintomático, assim como eu não tenho sintoma clássico, comer um pouquinho tenho diarreia. Tem pessoas que estão numa pizzaria, se ela tomar no copo da pizzaria, que onde é usada a mesma bucha para lavar, né, o prato e o copo, ela já tem sintoma na hora. Por restarem traços ali? Por restarem traços ali. Então tem para um celíaco que se ele passar na frente de uma padaria, só que está no ar, ele já tem hemorragia de intestino. Então quando a gente fala isso, você fala, uau, realmente é uma doença a se considerar e a pensar. Tá. Tentando explicar para o nosso público leigo que está em casa, nos acompanhando, quais os sintomas mais relacionados à doença celíaca. Não é sempre o mesmo, depende de pessoa para pessoa. Fala um pouquinho sobre isso. É muito subjetivo, então por isso complica um pouco o diagnóstico. Então um celíaco demora por volta de 20 anos para fazer um diagnóstico, fechar o diagnóstico.
mas está relacionado a uma doença celíaca, porque eu sempre falo assim, é importante a gente estar atento a quadros repetitivos. Não quer dizer que se eu tenho artrose está relacionado à doença celíaca, mas se eu estou tomando medicamento, não estou tendo resultado no tratamento, peraí, vamos pesquisar, fazer o diagnóstico para ver se pode ser uma doença celíaca. Então está relacionado à doença celíaca, artrite, artrose, depressão, infertilidade, né, intestino preso, intestino solto. Para a criança está relacionado a baixa estatura, não conseguir ganhar peso. Olha como os sintomas são é muito difuso, né? Intestino preso ou intestino solto, que qualquer um dos dois pode ser um indicador de doença celíaca, por exemplo. Então a pessoa pode ter vômito imediato, pode não ter, queda de cabelo, né? Então aborto espontâneo, fluxo menstrual irregular. Então abrange, né, um leque de sintomas que fica muito difícil até para o médico fazer diagnóstico. Então isso é importante. Às vezes nós, como pacientes, estarmos atentos e às vezes questionarmos um pouquinho mais para fazer essa pesquisa. Né? E com a criança, com alergia, está relacionado que às vezes fica tratando de refluxo, de otite, de pneumonia, de asma, bronquite, e pode ser alergia de leite, de ovo, de soja, das oleaginosas, né, das sementes, das castanhas. Então essa é a ideia do evento, trazer informação, compartilhar, levar profissionais excelentes, né, para dar palestras gratuitas, para a pessoa poder se informar um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a gente vai citar, inclusive, os detalhes da programação, quem serão os palestrantes convidados, que eu estou vendo aqui, vai ser uma coisa bem bacana mesmo. As pessoas que tiverem oportunidade de acompanharem, tendo ou não algum problema, mas normalmente alguém sempre conhece alguém que enfrenta um problema desse tipo. Isso é uma coisa que me motiva a trazer o evento, porque eu falo que 90% das pessoas que eu converso, ela acaba falando, nossa, eu conheço alguém que está passando por isso. Será que a minha taxa de glicose está alta? É por isso que eu não estou conseguindo identificar por quê? Porque às vezes pode haver até desencadear diabetes. Porque o glúten interfere na quebra do açúcar de todo o organismo. Aline, o glúten, então, é uma proteína presente no trigo, né? Ele é causador da doença celíaca. Agora, eu percebo, assim, como leigo nesse assunto, que se tornou mais comum se ouvir falar sobre doença celíaca de uns anos para cá. O que aconteceu? Está aumentando o caso? Houve alguma transformação importante genética no trigo e isso tem mudado as reações? Fala um pouquinho sobre isso. Felizmente tem sido feito mais diagnósticos, mas às vezes as pessoas falam assim, conversam muito assim, mas por que Jesus comia trigo, comia o pão e ninguém tinha naquela época? Isso é uma coisa de moda. Mas é que o trigo ele passou por um processo de alteração genética para favorecer o aumento da produção, menos perda, né, na produção, que alterou a proteína ficou mais extensa. E isso dificulta a nossa quebra no intestino. Então, isso faz com que isso seja mais agressivo, mas também, hoje a gente consome muito mais glúten. Então, eu falo assim, não é que o glúten é o mal de toda a história, também é a quantidade com que a gente ingere. Hoje a gente encontra glúten num tempero de alho, tem glúten na maionese, tem glúten em medicamento, então, para um celíaco tem que estar atento a isso. Né? A gente encontra tudo porque ele é um espessante. Ele dá maciez, então passa num pão. Além de eu fazer já com a farinha, hoje em dia eles adicionam glúten à parte para dar mais maciez naquela massa. Então desenvolver receitas requer uma alquimia quando você substitui, né, a farinha de trigo por outras opções hoje, para desenvolver as mesmas receitas. Então da minha vivência eu acabei trazendo também, desenvolvendo receitas, elaborando e adequando as receitas do que eu já estava habituado ao dia a dia. Eu quero uma pizza com aquela mesma textura da massa. É possível. Não quero uma falsa pizza, né? Que eles fazem com tapioca. Não, eu quero uma pizza de massa. Né? E hoje é possível. Hoje é possível a gente encontrar pão francês sem glúten, né? Pizza, eu faço coxinha, faço cupcake, faço brigadeiro. Dá para fazer uma diversidade de produtos, da mesma forma que a gente está habituado a comer. Não se perde. Tu fala, o que você come então? Como a mesma coisa, com mais qualidade. Porque eu deixo de comer menos industrializado, menos conservante. Isso, tem outras vantagens. Né? Aline, parece que hoje a legislação brasileira obriga que em todos os rótulos de alimentos, de qualquer tipo, tem lá uma orientação sobre contém glúten ou não contém glúten, né? Tem que observar até mesmo não contendo, tem que observar que não contém glúten, né? Isso fica muito claro para o consumidor, né? Isso está sendo respeitado pela indústria de um modo geral, as pessoas, e o consumidor presta atenção nisso? Mas presta atenção quem precisa, né, da informação.
E por isso que hoje a vigilância está fechando mais um cerco, né? Tem campanhas de põe no rótulo para realmente vir de forma clara, porque às vezes tem que ficar com uma lupa procurando dentro do rótulo onde contém informação. E às vezes quem fabrica o produto não tem informação de que não contém glúten, também está incluído nisso não usar mesmo forno, mesmo utensílio, porque não basta eu não usar um ingrediente que não contenha glúten. Eu não posso compartilhar equipamento, eu não posso usar no mesmo forno. Então, por isso que é importante a pessoa... Forno, por exemplo, a gente nunca acha que isso represente algum tipo de contaminação, qualquer de um para outro alimento, mas existe, né? Existe, porque o glúten, ele, não sei se você está lembrado, né? A gente fazia há um tempo atrás a cola com farinha. Sim. E é isso que ele faz no nosso organismo, ele fica aquela cola. E quando o glúten ele fica no ar 24 horas. Então, quando ele se deposita nos armários, no forno, se a gente fala, não, vou passar um pano. A hora que eu passo um pano para limpar esse glúten, eu faço aquela cola. E aí ele se fixa mais ainda. Então não sai. Então não sai do forno, não adianta. Eu lavava, mas é um pirex de inox. Ele tem porosidade, que é o suficiente para ficar agregado ali a molécula do glúten. Então hoje, um alimento, para ele ser considerado sem glúten, ele tem que ter menos de 20 ppm, que é partículas de glúten nesse alimento, para ele ser considerado não contém glúten. Aline, e se a pessoa diagnosticou ser portadora dessa intolerância ao glúten, etc., ou na infância, ou já um pouco mais tarde, isso tem como é uma doença imune, eu imagino que não tenha como se curar disso, né? Se resolver isso, tem que conviver com isso. Né? Você convive, o tratamento é retirada do glúten, né? Retira todos os alimentos que contém. E a ideia também é conscientizar a pessoa do quanto que é importante ela fazer o diagnóstico completo, porque às vezes ela fica se achando que é sensível ao glúten, e aí ela se permite comer em uma festa, em comer eventualmente, não ter os cuidados dentro de casa, e aí ela vai desencadeando as doenças secundárias. Né? Então é importante isso. Que podem ser graves, muito graves. Que pode ser graves, está relacionado ao Alzheimer, está relacionado à depressão, está relacionado à gordura no fígado, artrite, artrose. Então é importante. Eu sempre falo, olha, se você, por acaso, eventualmente precisar fazer uma endoscopia na sua vida, peça para fazer a biópsia para diagnóstico da doença celíaca, que é a biópsia da terceira porção do duodeno, que é uma biópsia específica. Senão ela vai ficar fazendo também. Ela vai no gastro com mal-estar, fica fazendo endoscopia e não faz diagnóstico. O médico pelo qual a pessoa entra, a porta de entrada para diagnosticar o problema, é o gastroenterologista. É com ele a conversa? Ou existem outras especialidades médicas que podem ajudar nessa questão? Teoricamente, seria um gastro e um proctologista, geralmente, que fazem o diagnóstico mais precocemente. Mas, às vezes, é o feeling mesmo de ter um olhar do paciente como um indivíduo geral. Porque, às vezes, a pessoa fica tão específica numa doença e esquece daquele olharzinho de... A visão holística do paciente, né? Isso é muito importante. Peraí, você está com esses outros sintomas também? Porque você fica só com o olhar do sintoma que você está do sistema gastrointestinal e não está olhando aberto, né? E às vezes você acaba deixando de escapar. E você tem notícias, então, de que podem acometer desde crianças até pessoas já com mais idade. Você disse que a sua, por exemplo, você conseguiu diagnosticar depois de 30 e tantos anos, 38 anos que eu fiz diagnóstico da doença celíaca. Então, eu passei uma vida com sintomas. Hoje em dia é habitual um celíaco demorar 20 anos para fazer o diagnóstico. Tá. Ele vai ficar fazendo uma peregrinação de médicos. E se os pais conseguirem... como conseguir perceber isso antes, então? Tem que... estar atento aos quadros repetitivos. Isso. Está com um quadro repetitivo de gastrite e não conseguem reverter esse quadro? Peraí. Não está ganhando peso? Então, uma gastro, por exemplo, se é criança, uma gastropediatra vai acompanhar para ver se não está ganhando peso. Então, quer dizer, no meu caso, quando eu fiz diagnóstico com 38 anos, eu fiquei com uma diarreia crônica de 3 meses. E fui perdendo peso, perdi 16 quilos. Só que eu estava pós-parto da minha filha. Ótimo, estou perdendo peso, pós-parto, toda mulher sonha em voltar ao peso. Deixa assim, estou com uma diarreia, estava com o intestino preso, também não está me incomodando, isso vai agravando. Então, eu cheguei a ficar desnutrida, eu continuei amamentando. E aí, a amamentação, o leite não perde a qualidade. Sim. O meu organismo vai ficar absorvendo. Então, foi consumindo minha massa muscular, foi debilitando e ficando desnutrido até chegar a ter um quadro de desidratação de quase morrer realmente para o hospital, quase morrer com... Mas é um problema mesmo. Né? Então, eu falo, está com quadro repetitivo, não está identificando? Por exemplo, eu tinha quadro repetitivo de precisar fazer reposição de ferro quase que anualmente. Minha taxa de ferro baixava. É porque você é vegetariana, não comia carne, mas não era uma coisa significativa. E vai se repetindo. E com criança, ela fica, não está ganhando peso, mas, poxa, ela tem uma boa alimentação, está saudável, está tendo quadro de otite direto. E às vezes vai muito assim, porque está na escolinha.
Não, mas está só na escolinha, às vezes não é só esse o fator. Então, minha filha ficou tratando por 10 meses de refluxo e tendo quadros de otite, até ela aumentar a dose de medicamento, Quando eu cheguei com ela na gastropediatra com uma dose altíssima de medicamento, falou, não, mas se ela está com essa dose, não era para ela ter mais nenhum quadro de otite e não está com mais nenhuma secreção. Pera, vamos pesquisar. Então, aí fez o diagnóstico da alergia do leite, do ovo e da sensibilidade à soja, porque quando... Nem sempre é uma situação grave, ela encatarra, ela vai ficando aquela secreção, aquela tossezinha parecia dela, nada sarava. Ela tomava antibiótico, daí uma semana começava de novo. Então eu falo ficar com a luz vermelha. Está com quadro repetitivo, acende a luz vermelha, vamos investigar melhor. Bom, aí vamos falar sobre outras alergias alimentares que não são necessariamente a doença celíaca, mas que acometem muitas crianças. Essa intolerância à lactose, a proteína do leite, parece ser essa ser que é uma dificuldade, às vezes, em a distinguir, né? A alergia do leite é uma coisa, intolerância à lactose é outra. Exatamente. Então, a tolerância à lactose é normal do indivíduo adquirir. Então, com o passar da idade, a gente vai perdendo a quantidade de enzima para fazer a digestão da lactose. A alergia do leite é a alergia à proteína do leite, geralmente a caseína. Então, não adianta, nesse caso, eu dar um produto sem lactose. Ele tem que estar sem a proteína do leite. E às vezes mesmo caso, qualquer traço, qualquer coisinha, às vezes alguma coisa da embalagem. Ferver leite em casa, se a criança dá um beijo, às vezes pode ser suficiente para desencadear. Mas é importante estar atento. Quando é alérgico a leite, a ovo, às vezes nem sempre está escrito lá. Leite, ovo. Tem outros nomes escondidinhos que a gente vai trabalhar no material de entregar durante a palestra, que para mais vezes ficar atenta. O que é que, por exemplo, salame tem leite, a pessoa geralmente não faz diagnóstico, né? Não identifica e acaba dando para o filho. Você não pode fatiar frios compartilhar a máquina de fatiar frios. Nossa. Se eu fatiei mussarela lá, eu não posso fatiar o peito de peru para dar para uma criança alérgica a leite. Então, essas atenções que às vezes a mãe também fica, não, mas eu já tirei tudo. E às vezes não tirou os traços. Né? Minha filha em casa mais velha toma leite, o mais novo é alérgico. Então, tem que ser bucha separada, copo separado, talher separado, tudo separado para aquela criança. Em relação à doença celíaca, você já deu a boa notícia aí de que as pessoas hoje podem viver felizes, podem comer uma pizza desde que tomados o cuidado de que não tenha glúten de jeito nenhum, né? E que seja preparada também, totalmente isenta de traços do glúten também. Nessas do leite, imagino também que a criança pode ter uma vida normal. É muito comum as mães se preocuparem, por exemplo, o filho foi convidado para ir numa festinha, já leva já procura saber que... faço kit festa, eu falo. Exato. Então, eu volto, vamos que você vai servir? Eu vou servir esfirras e salgadinho, tá bom. Então ela procura fazer pro menino dela, a criança dela, comer exatamente aquilo lá. Isso acaba ajudando, a criança consegue ser feliz com essa alimentação? Consegue, eu sempre falo para as mães que é importante assim, primeiro, a criança não tem o mesmo paladar que o nosso. Então os pais ficam, nossa, não vai tomar esse leite, é ruim. Não, aquele leite é o que ela está habituada a tomar, ela vai desenvolver, porque aquilo é delicioso. Para minha filha de 4 anos, estou querendo tirar o leite dela, que ela toma uma forma, ela, não, mas eu gosto, põe leite. Porque para nós é horrível, mas para ela está acostumada. E a criança, ela cresce assim, minha filha com 4 anos, ela fala, mãe, esse eu posso? Se ela for numa festa, alguém der alguma coisa, ela já tem a consciência para ela de perguntar, esse eu posso comer? Esse tem leite? Esse tem ovo? Então a criança cresce e ela não tem isso, assim, de que eu estou sem comer, ela está tendo outra opção para comer. No caso dela, leite e ovo, ou seja, praticamente tudo, né, que são duas bases da nossa culinária, sem dúvida nenhuma. Por isso, eu acho mais complicado achar produto sem ovo do que sem leite, porque hoje em dia o mercado já está muito abrangente para leite, mas para ovo ainda é bem restrito, né? E todo bolo, é difícil, mas você faz sem leite, sem ovo, sem farinha? Sem leite fica a mesma textura, o mesmo paladar, né? E por isso esse meu trabalho que eu acabei entrando na consultoria, que é justamente isso. Então, fazer às vezes o grupo de apoio com os pais, para aceitação da família, é o mais difícil de aceitar os avós, que ficam, dá um pedacinho, dá um pouquinho. Então, você tem que conversar, trabalhar, que aquilo realmente é complicado. Mas também faço trabalho com bares, restaurantes, hospitais. Eu quero no meu bar ter um prato específico que eu possa atender esse público. Que é um público que vem crescendo até 2017, a projeção de crescer cerca de 17%. Então, é um mercado que se tem a ganhar. Né? E é um público que se fideliza, porque onde eu vou, que eu sei que eu tenho segurança de comer, eu não troco, volto sempre naquele lugar.
Então, esse trabalho também de fazer, às vezes faço cafés na casa da pessoa, da família, porque às vezes o irmão tem dificuldade de aceitar, né? Então faz para todo mundo poder desfrutar, porque também a inclusão na escola. A escola nem sempre está preparada para receber a criança alérgica. Sem dúvida. Né? Hoje se fala muito da deficiência física, mas nem tanto da inclusão alimentar. Então, quer dizer, as outras crianças também que têm que estar preparadas, que aquela criança às vezes vai ter um prato diferente, porque ela tem uma necessidade diferente. E inclusão em festas, porque às vezes deixam de convidar, porque eu não vou ter que servir. Então eu falo, não, olha, tem festinha, pode ficar tranquilo, eu levo o kitzinho da minha filha, não deixa de convidar, porque ela fica chateada com isso. Claro. Isso sim é muito mais difícil de uma criança entender. Ela não ser convidada para um evento, participar da vida social, pela situação da alergia dela, que para isso ela é normal, é natural. Claro. Né, do que ela comer um salgado diferente. Ou então você dá um jantar para ela antes de ir para a festa. Chega lá, mas ela tem a opção de levar brigadeiro, bolo, com certeza. É o que você falou, hoje já tem boas possibilidades de substituir e bem, né? Eu estou desconfiado que em alguns casos deve ser até mais gostoso essa substituição. Aline, vamos falar um pouco então sobre o evento, né? Do dia 18 a 21. 18 a 21, na livraria Leitura, no Iguatemi Shopping Center. No dia 18 às 19 horas, alergias alimentares com a palestrante Renata Pinotti. É isso? Às 20 horas, diagnóstico e tratamento de alergias alimentares, doutora Vanessa Batigalha. É isso? A doutora Renata, ela teve um imprevisto, ela não vai estar podendo participar, mas vai estar outra nutricionista já cobrindo o horário dela, também especialista na área de alergia alimentar. Tá. Às 21 horas, bate-papo e esclarecimento de dúvidas, né? Dúvidas devem surgir muitos, né? Os pais, as mães, os avós, os irmãos, todo mundo deve ter dúvida em relação a isso, né? Quais são as mais frequentes, as mais recorrentes, na sua opinião? Você recebe essas dúvidas sempre para... eu acho que quais são as substituições, então eu falo assim, para o leite, o que eu posso usar para substituir uma receita? Então, para substituir uma receita, você pode usar o leite de coco, né? O leite de coco vegetal feito em casa, com café, dá para fazer todinho, né? Dá para fazer sorvete, fica super gostoso. Né? E essa questão de viajar, tem a Babi Oliveira, que é do site Sabor Sem Limite, no sábado, que ela vai falar no sábado de manhã, a gente abriu uma palestra extra com ela. Essa é uma extra que a gente abriu, porque de acordo com a necessidade, ela vai falar um pouquinho depois da doutora Roberta, justamente assim, de viagens, lanches, como é que eu lido com a criança nessas situações. Porque às vezes a família deixa de ter momentos felizes, não faço festa para o meu filho, porque eu não vou esperar ele sarar. E às vezes demora para sarar, vou deixar de ser feliz por conta disso, não. Exato. Então, as dúvidas no geral são essas, assim, né? Como lidar com as contaminações. Que sempre deve ser muito complicado mesmo, porque a gente está sempre sujeito a várias tentações em relação a isso. Uma família com crianças, por exemplo, numa temporada de praia, por exemplo. Ali na praia vai ter um monte de ambulantes vendendo umas coisas, e aí? Eu falo, minha mala vai mais cheia de comida do que de roupa. Então, eu já levo um kit todo para a viagem, para não perder a viagem, poder aproveitar, porque às vezes nem sempre você sabe se você vai encontrar ou não. Mas, às vezes, hoje em dia já tem muito hotel se preparando, né? Empresa aérea, você comunica antes que você tem alergia, ou que você tem a doença celíaca, eles já preparam um prato, já adequam, às vezes, o cardápio para você, para atender a necessidade. Tá certo. Bom, continuando a programação, no dia 19, a relação do glúten e leite com as doenças gastrointestinais de adultos. Vai ser 19 horas, Dr. Micael Alexandre Gouveia Faria. Não é isso? Isso. E dia 21, a relação do alimento com as doenças respiratórias, doutora Roberta Costa Palmeira. Relação do alimento com doenças respiratórias. Existe mesmo essa relação? E porque às vezes a alergia ao leite, né, pelo menos que eu tenho mais conhecimento, está muito relacionada à pneumonia, então desencadeia o quadro de pneumonia. Às vezes a asma, a bronquite fica tratando, e às vezes é uma questão alimentar, da alergia, então quando você faz a restrição, retira, você resolve, não precisa ficar usando bombinha, ser tão medicada. Né? Hiperatividade está muito relacionada, às vezes, também à alimentação. Então, os palestrantes todos vão abordar bem essa área, assim, das doenças gastrointestinais, né? Síndrome de Crohn relacionada ao glúten. Não é que o glúten é o causador da doença, mas ele contribui para a melhora, para a recuperação mais rápida. Então, quando numa situação aguda, em onde se tira o glúten, a recuperação é bem mais rápida. Então, às vezes a pessoa faz diagnóstico de síndrome do intestino irritável e a doença celíaca.
Né? Então, é essa informação que a gente quer levar para os pais. Olha, está com quadro repetitivo dessas doenças, desses sintomas, vamos pesquisar, vamos ver. E é pesquisar mesmo, né? Quer dizer, é recorrer a profissionais médicos, não adianta querer nem o Dr. Google, né? Que não vai resolver, precisa de exames. E nem os palpites de vizinhos, entre as pessoas que tiveram, porque é o que a Aline está explicando. Às vezes o quadro varia de paciente para paciente. A doença celíaca pode causar, por exemplo, diarreia numa pessoa e a mesma doença celíaca causar intestino preso em outra pessoa. Quer dizer, o oposto, isso pode acontecer. Quer dizer, é o médico que tem que dar a palavra em relação a isso. A palavra final tem que ser do médico, né? Reunir todas as informações, os sintomas. E a mesma coisa para a alergia do leite. Às vezes a pessoa fica muito relacionada que a alergia de alimento vai desencadear diarreia. E às vezes não desencadeia secreção, desencadeia alergia de pele. Né? Então, tem outros sintomas relacionados que ainda falta um pouquinho mais de informação, de esclarecer mais para as pessoas quais são os sintomas. Porque eu falo que a ideia é minimizar o sofrimento da criança e a angústia dos pais. Porque às vezes os pais estão fazendo todas as alternativas, estão levando no médico, então vai para o hospital e fala que é virose, né? Fala, não tem mais o que fazer. Né? Então é importante, ainda tem uma alergia nova que é importante, vai ser falado também, a doutora Vanessa Batigalha vai falar sobre o FPAS, que é um tipo de alergia que pode ser desencadeada por qualquer proteína alimentar, não necessariamente pelo que a gente está habituado. E aí tem muito mais quadro de morte, índice de morte pela FPAS, porque é muito difícil fazer o diagnóstico, do que às vezes pelas outras alergias que já estão mais informadas, né, no meio. Então a pessoa fica indo para o hospital e às vezes ela come uma carne, que naquela pessoa desenvolve um processo alérgico. Ela não tem enzima para fazer a digestão dela. E ela entra no quadro de vômito e pode chegar a um choque anafilático. O quadro pode chegar a ser preocupante, né? E o antídoto para isso tudo é a informação. Daí a importância de eventos como esse que vocês estão realizando aqui no Iguatemi, do dia 18 ao dia 21, sobre a doença celíaca e outras alergias alimentares, né? Existem muitas alergias diferentes. Nós citamos aqui 2 ou 3, do leite, do ovo. Do ovo, das oleaginosas, que são as castanhas. E é importante também falar que também é uma oleaginosa, né? Quer dizer... Tem bastante informação, bastante alimento para a gente conhecer. Ainda tem muita coisa que a gente está começando agora, né? A conhecer as reações, diagnósticos desses alimentos, assim. Tá certo. Aline, participar desse evento é gratuito? Tem que pagar alguma coisa? É gratuito. Tem que se inscrever? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu e a Mari, que é do blog Balada Sem Glúten, nós estamos organizando evento. Então, nós criamos o evento dentro do Face. Então, tem a fanpage da primeira semana da doença celíaca e das alergias alimentares, então a pessoa pode acessar e lá vai o link para fazer a inscrição, porque até também na sexta-feira tem uma oficina culinária, né, de receitas de leite e pães, que eu vou estar fazendo para levar praticidade, informação mesmo. Como que eu gosto muito de adaptar a receita, de criar. Então, às vezes eu tenho uma receita que eu estou habituada a comer, como que eu vou substituir, como é que eu vou fazer um pão com ela. Então, na sexta-feira eu vou fazer a oficina de culinária, também lá no Mundo Verde, para ter um pouquinho mais de orientação, de informação para os pais, para os adultos. Porque eu também faço aula de culinária para as crianças em escola, que é já para ela crescer com a consciência alimentar também, que é bem bacana. Tá certo. Aline, eu queria agradecer muito a sua presença. Vamos reforçar o convite para as pessoas que tenham interesse nesse tema, comparecerem então a partir do dia 18, sempre a partir das 19 horas, né, até o dia 21, no Iguatemi Shopping Center. Vai funcionar, essas palestras vão ser realizadas na Livraria Leitura, no piso superior da Livraria Leitura, um lugar muito bacana, muito convidativo, né? Circular pela livraria ali é sempre muito bacana. E as pessoas certamente vão ter a oportunidade de conviver, de conversar sobre um tema em relação ao qual nem sempre tem bastante informação, que você falou agora há pouco, né? Então, essas pessoas que estão lá, você, todos os profissionais convidados, os médicos que vão lá comparecer, tem muito a ajudar as pessoas, né? E a informação, como a gente disse agora há pouco, é isso aí, é fundamental para isso. Muito obrigado e vamos reforçar o convite para as pessoas comparecerem, então. Obrigado pela oportunidade, né, de vir falar um pouquinho sobre o evento e convidar a todos a participarem, né, do dia 18 ao dia 21 de maio, da primeira semana do celíaco e das alergias alimentares, que vai acontecer dentro do Shopping Iguatemi, né, do Espaço Leitura, e pode ser feita a inscrição, tem mais informação de toda a programação dentro da fanpage que foi criada no Facebook. Né? Então, ou então mesmo... Balada Sem Glúten? Como é que tem o blog da Balada Sem Glúten
E tem o meu Face da BL Gourmet, também tem o site onde tem bastante informação. Se eu puder deixar meu contato, às vezes a pessoa... Meu telefone é 17 98171 4892. Então, qualquer dúvida, precisar de mais informação, mais detalhe, estou à disposição, tanto pelo WhatsApp ou por ligação mesmo. E tem o meu e-mail, que é da bellegourmet@gmail.com.br e da Balada Sem Glúten, @gmail.com.br. Balada Sem Glúten nasceu com essa necessidade, sobretudo dos jovens. Também, intolerante a glúten, que é a dificuldade onde eu vou na balada que não tem glúten que eu posso comer de forma segura. Pois é possível uma balada sem glúten, né? Deve ser. Tem alguns bares, mas essa assim, o bar está preparado para atender o público. Não vou ter um bar exclusivo para um celíaco, né? Claro. Mas o bar está adequado para poder fazer um prato, ter uma bebida, ter um copo descartável. Para atender, e é importante agora, aproveitando, vai chegar mês de maio, Dia dos Namorados, até beija a contaminação para um celíaco. Então, tem que tomar cuidado na balada também com a contaminação. Tá certo, Aline. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada Sucesso mesmo. Nessa grande empreitada que você vem desenvolvendo, você já estava me dizendo, há muito tempo, tentando conscientizar as pessoas, informar as pessoas a respeito dessa importância. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.